Olá, queridos amigos, estamos de volta para mais um capítulo do livro Ceifa de Luz, com o nosso querido Dr. Aguinaldo, para aprendermos com Emmanuel na sua capacidade infinita de interpretação e de aplicação dos conhecimentos advindos do Evangelho do Senhor Jesus. E hoje a lição é muito, mas muito importante. E ela tem como título No Trato Comum. Por quê? Porque ela vai falar para nós, a lição, através dos comentários de Emmanuel, acerca do nosso comportamento em relação às pessoas que convivem conosco. No trato comum, ou seja, na forma como a gente lida com as pessoas. E eu gostaria de começar a conversar com vocês, meus amigos, perguntando para vocês qual é a maior dor. Eu mesmo vou responder. A maior dor é a minha, porque eu quero contar ela para todo mundo, eu quero enfiar ela na consciência de todo mundo, chamando para mim a síndrome do coitadinho. E é essa a lição que o Emmanuel vai trazer para nós, o quanto nós importunamos e tiramos a paz e a tranquilidade das pessoas com as nossas reclamações, com as nossas impertinências, com a nossa forma inadequada de ver o mundo muitas vezes. Então ele vai nos advertir de que com isso nós acabamos por interferir na vida das pessoas, prejudicando elas, diminuindo o seu otimismo, diminuindo a sua força de vontade diante da vida, levando a elas uma nuvem negra, fictícia evidentemente, mas que acaba pesando na vida alheia. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, o quanto nós estamos no dia a dia de nossas vidas interferindo negativamente na vida das pessoas. Nosso querido Dr. Aguinaldo vai dar continuidade às reflexões e nós vamos interagindo na temática. O Emmanuel se baseia numa carta de Paulo aos Hebreus, quando ele disse assim, olha, vocês não permitam que a raiz da amargura adentre vocês, porque além de afetá-los, iria contaminar as criaturas que estão nas circunstâncias. E é exatamente isso que acontece. Toda pessoa depressiva que vive num estado de amargura, no convívio com ela, se nós não tivermos muito cuidado, nós acabamos nos deprimindo também. Então, a gente vive numa troca de energia. Aquilo que nós oferecemos, a pessoa recebe e depois devolve. E ela vai devolver de acordo com a capacidade dela. Se ela não estiver muito bem imunizada, a nossa amargura acaba contaminando essa criatura. E quase sempre faz parte do comportamento humano 3 elementos. Uma é a queixa, a outra é a tristeza e a outra é o desânimo. Então, quando a pessoa começa a queixar muito, ela acaba gerando uma energia negativa e aquilo vai solapando as suas energias interiores, vai fazendo com que ela se afete, inclusive, com doenças pela baixa imunidade. E quando a pessoa permanece nesse clima de queixas, ela acaba se entristecendo. Ela acaba achando que a vida não tem sentido, que nada está bom, não tem mais graça. E aí vem, em decorrência disso, o desânimo. Aí a pessoa fica sem razão para lutar, para ir, vamos dizer assim, na faina diária, buscando a solução dos seus problemas. E eu quero dar um recadinho para essas pessoas que queixam muito, né? Para elas fazer igual ao meu amigo. Quando eu pergunto para ele, ei, tudo bem? Eu tenho muito mais do que eu mereço, então tá ótimo. Para aquelas pessoas tristes, vamos lembrar do nosso Francisco de Assis. Mantenhamos a alegria de viver mesmo nas intempéries, porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. E para aquela pessoa desanimada, eu vou dizer, vamos que vamos, porque trabalhando nós vamos resolver nosso problema. A gente mantendo esse clima sem queixa, com alegria no coração, quando perguntar para a gente, e aí, tudo bem? Só alegria. A gente vai impregnando o nosso espírito dessa energia e chegamos
no clímax de dizer vamos que vamos. E nesse ânimo, nós vamos resolver nossos problemas. A pergunta 258 do Livro dos Espíritos mais ou menos diz isso. Eu vou deixar para o Navarro comentá-la, para a gente dar sequência ao nosso bate-papo, nesse estudo desse livro maravilhoso por Emmanuel. Então, essa questão é sempre muito interessante nós analisarmos. Por quê? Porque a questão 258 inicia no Livro dos Espíritos a conversa de Kardec com os benfeitores para o planejamento das nossas existências. Então, quando nós estamos no mundo dos espíritos, e lembremos-nos aqui, né? O Senhor Jesus diz para Nicodemos, o doutor da lei, o espírito sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. O Senhor Jesus está nos dizendo o seguinte, antes de voltarmos à questão 258, que o espírito escolhe onde ele vai nascer, consequentemente, com quem ele vai conviver, qual é a condição social, consequentemente a condição financeira, a cidade, quem serão seus pais, quem serão seus irmãos, quem serão os seus filhos, e assim sucessivamente. Então o espírito está extremamente consciente e por isso mesmo ele está escolhendo aquilo que lhe é necessário para a evolução. Isso está remetendo o espírito a uma vida de convivência aqui na Terra, com pessoas. Mas ele vai trazer todas as suas conquistas anteriores, seja conquistas más ou conquistas boas, as más para serem eliminadas e as boas para serem desenvolvidas, para justamente, no contato com as pessoas, ele crescer, ajudando a crescer. Então nós não estamos vivendo uma vida que nós não pedimos, nós estamos vivendo exatamente a vida que nós pedimos. E os benfeitores ainda nos orientam, nos esclarecem, dizendo que quase sempre nós estamos vivendo com menos dificuldade do que nós pedimos. Porque eles sabem o quanto nós somos capazes de aguentar em termos de dificuldade aqui na Terra. E a gente tem o hábito, triste hábito, de supervalorizar essas dificuldades e essas dores. A questão 258 vai falar que nós planejamos a nossa existência, de acordo com as nossas necessidades espirituais. E aí vai até a questão 273, o assunto, tratando de nos conscientizar de que a vida que estamos vivendo é aquela que é mais necessária e a providência divina deu tudo de que necessitamos para que nós possamos progredir. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema mais grave é, em primeiro lugar, não nos conhecermos. A gente não sabe o tamanho da nossa crença, o tamanho da nossa boa vontade, a gente não sabe o tamanho das nossas possibilidades. Por quê? Porque a gente se escora sempre no desculpismo, o quanto eu estou sofrendo, quanta dificuldade, a sociedade não me dá oportunidade, essa família não me aceita, essa pessoa é sempre complicada para mim. Nós estamos sempre jogando para o lado de fora o impedimento que nós carregamos dentro de nós. Como é que nós temos reagido? Né? Como é que nós temos reagido às notícias que chegam até nós? Porque quando nós observamos os noticiários, por exemplo, a gente vê a maior parte das notícias, se não 99%, falando de coisas ruins, de coisas difíceis, apresentando dificuldades, apresentando problemas, deslizes alheios. E a gente achando que isso tudo não tem mais solução. E tem solução. Deus, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, está trabalhando o tempo todo a nosso favor. E dizia o Senhor Jesus, está no Evangelho, que muito antes de nós pedirmos, Ele já sabe o de que nos é necessário, pois que Ele sabe até mesmo de quantos fios é composto o nosso couro cabeludo aqui na Terra. Então nós precisamos começar a pensar no que é que nós estamos impactando negativamente na vida das pessoas. Nas reclamações, nas cobranças, nas imposições de um pessimismo sem necessidade, pois que a vida foi dada para nós para o progresso, para o amor, para a perfeição. É um exame de consciência que nós temos que fazer. Por quê? Levando em consideração tudo aquilo que o doutor Aguinaldo já falou para nós, o pensamento negativo, o ato da depressão vai gerar dentro de nós mais sombras. E quanto mais sombras, menos clareza de raciocínio, menos clareza na hora de optarmos pela atitude aqui na Terra. Como as pessoas têm
atingido a gente. Quando elas falam para nós da dificuldade delas, nós queremos sobrepor as nossas dificuldades sobre as delas. Alguém comenta, por exemplo, estou com dor de cabeça, a gente fala, não, isso vai passar, toma um remedinho, ou a gente fala, a dor de cabeça estava eu ontem. Quer dizer, competindo com as dificuldades e dores alheias. Nós precisamos passar isso em revista dentro de nós, para começar a mudar esse panorama espiritual que o Dr. Aguinaldo citou aqui para nós, levando para dentro da gente já uma harmonia em sintonia com os bons espíritos que trabalham para o bem. Porque lembremos-nos, nós atraímos os espíritos pelos pensamentos que nós temos. E nós os convocamos pelos nossos desejos. Se pensamos coisas ruins, negativas, depressivas, vamos atrair espíritos nessa mesma tonalidade. Se nós pensarmos em fazer coisas ruins porque o mundo está ruim, nós convocaremos espíritos para nos assessorarem nesse objetivo. Então, o nosso Emmanuel vai comentar nessa mensagem, no trato comum, ele vai dizer o seguinte, que nós todos aspiramos felicidade e paz. Quem que não quer ser feliz e ter paz? Todos nós. Mas ele diz que a paz e a felicidade vêm através do amor e da renovação. Ninguém vai ter paz sem amar e se transformar, se renovar. E ele coloca que a lei do progresso exige trabalho e a luz do sol. Então, a gente vai perceber que para a gente ter essa paz, primeiro precisa aprender com Jesus a viver certo. Porque senão nós vamos acabar nos contaminando frente às circunstâncias adversas que existem. A nossa vida é de desafio. Se fosse para passar pela vida sem sofrimento, diz o Emmanuel, seríamos desertores. Passaríamos pela vida sem sofrer, mas não vivemos, apenas passamos pela vida. A vida é de sofrimento, é de desafio. Por isso é que Jesus colocou com propriedade, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E nós, quando estamos no mundo espiritual, a gente vê a vida de uma maneira diferente dessa que nós estamos aqui vivendo na Terra. Por isso é que o Kardec vai perguntar na 266, não seria para a gente escolher uma vida mais fácil? Aí o benfeitor disse, não, isso é a visão que nós temos aqui da Terra, que a gente quer mordomia, quer facilidade, quer viver de boa, como se diz popularmente. Mas quando nós estamos no mundo espiritual, é que a gente percebe que nós temos que mudar, amar e servir para a gente ter essa paz eterna, duradoura. Então a gente vai pensar numa reencarnação, numa volta. Por isso é que tem que dar um tempo lá em cima no mundo espiritual, para a gente refletir o que nós fizemos no passado, o que nós temos de bagagem vigente e o que nós podemos fazer para melhorar. E aí a gente vai pedir uma reencarnação difícil. E tem uns que até pedem difícil demais, a ponto dos benfeitores dizerem assim, não, calma, calma. Escolha uma reencarnação mais tranquila, essa está muito, porque do lado de lá a gente quer resolver tudo de uma vez só, sabendo que aqui passa muito rápido. A nossa reencarnação é um estalo de dedo, é vamos dizer assim, um relâmpago. E por isso a gente quer assumir logo uma tarefa muito difícil para resolver todos os problemas, ou quase todos, que nós não conseguimos resolver no passado. Veja que visão diferente dessa daqui, que às vezes a gente pensa assim, não, eu quero procurar uma vida tranquila, segura, para eu viver de boa lá na Terra. E aí o Kardec pergunta, mas essas pessoas pedem e às vezes conseguem? Não conseguem. Retratando exatamente a inferioridade da pessoa. Ela pede uma vida fácil e vem com uma vida fácil. Só que ela desencarna e vai perceber que não melhorou nada. E às vezes em uma encarnação, 2, 3, e viu que não melhorou nada. Aí bate um desespero, bate uma tristeza, bate assim um desânimo. Meu Deus, o que eu faço agora?
Aí vai surgir um benfeitor que vai dizer assim, não, peça uma vida difícil lá para a terra, para você crescer, progredir. Aí ele pede. E vem para cá e a vida é difícil. O que ele vai fazer? Queixar, reclamar, dizer, meu Deus, mas foi você que escolheu, foi você que analisou. Então não tem que chegar aqui e ficar queixando. Essa raiz da queixa, da amargura, acaba enfraquecendo o espírito aqui. Como a gente não lembra qual foi a razão, aí, e a ignorância não nos leva ao conhecimento, em que Jesus ponderou com muita propriedade, conhecereis a verdade, ela vos fará livres. Quando a gente vai estudar, principalmente a doutrina espírita, que traça parâmetros entre o mundo físico e o mundo espiritual, quais são as leis que regem o nosso processo evolutivo, que vai fazer com que a gente passe a pensar diferente. Que bom que eu estou enfrentando uma vida difícil. É graças a ela que eu vou crescer, melhorar e me redimir. Porque nós todos, segundo o nosso querido Emmanuel, somos espíritos falidos e falíveis. Se nós não tivermos o conhecimento que nos fortalece, nos dá o entendimento, a fé, com a boa vontade e a ação, nós vamos ficar aqui repetindo todo ano a mesma encarnação, sem progresso. A cada existência, a gente vem para progredir e não progride. E por isso a nossa evolução vai ficando muito lenta, muito devagar, quase sempre crescendo muito pouco. E aí, então, é que a gente vai do lado de lá pensar o que nós devemos fazer na próxima. E certamente, à medida em que a gente vai crescendo, porque Jesus colocou, se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes. Nós precisamos passar por essas pequenas causas aqui para nos credenciarmos a fazermos uma coisa mais sublimada, mais diferenciada em épocas futuras. Agora, quase sempre a gente olha para o nosso ego, querendo apenas a satisfação, mas precisa ter o dever cumprido, porque todo progresso precisa de trabalho, de luta, de uma existência atrás da outra para a gente progredir, porque perfeição é o que está reservado para nós, não se consegue numa só existência. Um dia narra o Evangelho que um jovem doutor da lei se aproxima do Senhor Jesus e pergunta para ele: o que é que eu preciso fazer aqui nesta vida para conseguir viver no reino dos céus, né? Ele já tinha uma consciência, esse jovem doutor da lei, de que para chegarmos, entre aspas, no céu, no plano espiritual superior, num plano espiritual mais elevado, é preciso agir aqui na terra. E o próprio Senhor Jesus disse isso, né? Quando ele fala que a cada um é dado segundo as suas próprias obras, né? Então ele pergunta para o Senhor pergunta para ele de volta: o que é que está escrito na lei? O que é que você lê na lei? Né? Ele falou: olha, na lei está escrito que é para amar a Deus sobre todas as coisas, mas também para amar ao próximo como a nós mesmos. E o Senhor Jesus disse então para ele: pois você faça isso e você viverá no reino dos céus, que é o reino da alegria, o reino da felicidade, né? E ele então pergunta para o Senhor Jesus: mas quem é o meu próximo? E aí o Senhor vai trazer para nós aquela famosa parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos, né? Onde ele vai colocar o samaritano como sendo o que teria direito ao reino dos céus, e na visão dos judeus, o samaritano tinha endereço certo, né, o inferno, para depois dessa existência. Mas o Senhor contrapõe dizendo que vai para o céu, entre aspas, para uma região melhor, aqueles que trabalham no bem aqui na terra. Pois é isso que está em esclarecimento nessa mensagem de Emmanuel. Qual tem sido o nosso impacto na vida alheia? Nós estamos conseguindo dar a essas pessoas um incentivo para que elas se tornem mais alegres, elas se tornem mais despreocupadas com os grandes problemas do mundo. Nós estamos ajudando essas pessoas a encontrarem forças para vencer as suas próprias dificuldades, que são pedidas pelo Espírito. Nós pedimos as dificuldades que temos vivenciado aqui na Terra justamente para burilar o nosso espírito, como disse o doutor Aguinaldo. Nós estamos aqui para vencer dificuldades, porque se a coisa fosse
numa calmaria só, a gente não melhoraria a forma de pensar, não desenvolveríamos a nossa inteligência, as nossas forças, enfim, as nossas características espirituais. De que forma nós temos convivido com as pessoas? Porque se nós estamos aqui para aprender a amar, nós precisamos compreender que o amor transfere para as pessoas aquilo que há de melhor em nós e não aquilo que há de pior. Então, quando queremos nos desculpar o tempo todo, acusar esse ou aquele acontecimento, essa ou aquela situação, a própria vida, nós estamos pesando na vida das pessoas e não temos direito à leveza espiritual. Qual é o impacto que nós estamos produzindo nas pessoas que convivem conosco? E isso, evidentemente, começa dentro do lar, dentro da família, como propõe o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A primeira missão do Espírito encarnado é junto à família. Pois se eu ficar levando pessimismo, dificuldade de entendimento, se eu ficar só reclamando, essas pessoas vão ter prazer em conviver comigo? O que elas pensarão quando eu chegar próximo a elas? É disso que se trata. Ninguém gosta de pessoas que não fazem outra coisa a não ser repetir as dores que sente, os problemas que carrega, colocando culpa nos outros. Qual é o nosso comportamento? Daí a necessidade, mais uma vez, de olharmos para dentro de nós mesmos e vermos no que estamos contribuindo na vida alheia. No mundo tereis sofrimento, como bem propôs o doutor Aguinaldo aqui nas palavras do Cristo, né? Ora, o meu sofrimento não é maior que o dos outros, o meu sofrimento é o meu sofrimento. É necessário a evolução do meu espírito. Assim como a dor aparece no corpo físico, nos anunciando que é preciso um tratamento, o sofrimento que nós temos nos anuncia de que forma a gente precisa agir para mudar as coisas. Porque se permanecermos fazendo as mesmas coisas, as coisas não vão mudar. As coisas que nos acontecem, que nos envolvem, só mudarão se nós modificarmos o nosso jeito de ser. E para modificar o jeito de ser, tem uma receitinha do Cristo. Como sempre, o maior terapeuta que pisou em cima da terra, não é? Com todo respeito aos demais, Jesus, o Cristo de Deus. Ele disse assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, amai o inimigo, fazei o bem pelos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, e bendizei os que vos maldizem. Meu Deus. Amar o inimigo significa, não é viver de beijinho e abraço, porque isso seria uma utopia, seria até uma mentira, uma falsidade da nossa parte. Amar o inimigo é deixar que ele leve a vida dele, mas não querendo nenhum mal para ele. E ainda recomenda Jesus, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É uma grande oportunidade da gente já vencer qualquer sentimento infeliz que a gente tem em relação a qualquer pessoa. Ao invés de estar falando mal dela, denegrindo a sua imagem, repetindo aquilo que aconteceu em 1900 antigamente, porque é isso. Às vezes a pessoa fica presa num fato que aconteceu há muito tempo atrás. E Jesus deu uma receitinha para nós também nesse sentido. Quem olha para trás, lançando a mão ao trabalho, à luta, quem olha para trás não é digno do reino dos céus. Passou, acabou, larga para lá. Nem um minuto, nem um segundo, nem um centímetro daquilo que aconteceu vai voltar. Então, olha para frente, porque quem fica olhando para trás acaba batendo a cabeça e caindo, machucando. Então, olha para frente. E ele deu outra receitinha também para a gente. Também não ficar olhando para um outro dia, um outro, que é o que o povo está vivendo muito hoje, na ansiedade, né? Querendo que as coisas aconteçam depressa e resolvam o problema. Calma. Nós temos 365 dias por ano para estar vivendo. E como nós estamos programados para viver 110 anos, não precisamos ter pressa, vai com calma, devagarzinho, todo ano melhorando um pouquinho. Se nós não vivemos 110 anos, é porque nós nos matamos pela mente doentia, porque a gente se mata pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, pela reclamação, pela amargura,
que faz mal para nós. Por isso é que Jesus faz questão da gente estar falando as coisas boas, bendizendo os outros. Aquele que nos feriu ou nos fez mal, olha, mas ele tem valor. Naquele momento infeliz, ele não foi muito assertivo, mas Deus vai dar uma chance para ele recobrar a sua consciência. E assim estamos nós, espíritos encarnados na Terra, com um único fanal: a evolução ad eterno. A perfeição nos espera, mas a bem da verdade, cada um é uma conquista individual, inalienável, não é? Nós já estamos encerrando o programa pelo tempo que nos cobra, agradecendo a participação de todos e convidando-os para, na semana que vem, voltarmos aqui estudando o Ceifa de Luz de Emmanuel e pelo nosso querido Chico Xavier, essa obra maravilhosa que é uma ceifa, uma colheita de luz para nós, pelo entendimento e pela vivência nessa atual encarnação.